Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 20. Nós vamos estar lendo o versículo de número 28, aonde Deus vai falar comigo e com você nesta noite. 1 Reis 20, versículo de número 28. O tema da mensagem é: o Deus dos montes e o Deus dos vales. Amém? 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra, ó: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, portanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Amém? Irmãos, pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero iniciar esta mensagem fazendo uma pergunta para mim e para você. Aonde você encontra hoje? No monte ou no vale? Nós lemos aqui, pode deixar para mim nesse finalzinho aí só nesse finalzinho. Nós lemos aqui um versículo, a qual uma pessoa chega e fala assim: o Deus que você serve só é Deus do monte, Ele não é Deus do vale, Ele não é o Deus que te dá vitória quando você se encontra no vale. Por isso que eu fiz uma pergunta: em que situação você está? No monte, que é nas alturas, ou no vale, que é embaixo? Para nós começarmos a entender. Propósito. O encorajador revela que Deus continua sendo Deus em todos os tempos, cenários da vida, nos altos e nos baixos, nos dá vitória e nas guerras mais difíceis. Irmãos, às vezes nós vivemos situações em nossas vidas que muitas pessoas, até mesmo no meio evangélico, ou para compreender melhor, no meio do cristianismo, muitas pessoas às vezes vê a situação que você está passando, ela não acredita que Deus vai te dar vitória. Ele acha que certas situações que nós vivenciamos ou passamos em nossas vidas, muitos cristãos pensam da seguinte forma: esta situação Deus não vai te dar vitória. Aqui estava havendo um conflito, uma guerra entre Acabe e o rei da Síria. E muitos falaram assim: o seu Deus é o Deus só do monte, mas agora onde você se encontra no vale, Deus não vai te dar vitória. Então preste atenção. Os sírios olharam para o cenário e concluíram que Deus de Israel só era forte nos montes, onde o povo já havia vencido. Vou te dar um exemplo
de uma situação onde aconteceu no monte. Quando o profeta Elias foi desafiado pelos profetas de Baal, ali tinha 450 profetas de Baal e mais 400 profetas. O total totalizava 850 profetas. Havia feito um desafio ao profeta Elias, para que o verdadeiro Deus se manifestasse em poder, em glória. Aí o que o profeta fez? Como vocês são maiores, comece a invocar o seu Deus, comece a fazer todo o procedimento para que o verdadeiro Deus responda. Os profetas de Baal foram respondidos pelo seu Deus? Não. Aí entrou o Deus Todo-Poderoso. O que o profeta Elias fez? Ele foi, preparou novamente o altar. Em volta do altar ele fez um rego aonde corria água, e ele orou a Deus, falou: Deus de Israel, manifesta com a sua glória. O que Deus fez? Consumiu todo o altar, e o profeta matou todos os profetas de Baal. Aí, o que acontece? Os sírios viam Deus só no monte. Nós já vimos com os nossos olhos que o Deus de Israel já venceu no monte. Agora eu quero ver se ele vence nos vales. Talvez você está aqui no vale e você já viu Deus te dar vitória no monte. Mas quando você se encontra no vale, sempre tem um narcisista. O que é um narcisista? É aquele crente que é o contrário da palavra. Ele não crê e não deixa você crer. Ele não confia e não quer que você confia. Nós vivenciamos isso, irmão. Nós estamos aqui hoje para falar a verdade. Existe dois tipos de igreja na mesma igreja. Ah, mas eu não estou entendendo, irmão. Existe a igreja que confia e existe a igreja que desconfia. Quando você clama e determina dentro de você que você confia, sempre tem alguém para dizer: ah, irmão, não é desse jeito não. Deus não faz mais o que ele fazia lá atrás, não. Irmão, Deus está mostrando que independente do cenário que você está vivenciando ou enfrentando, ele continua sendo Deus. Deus não muda. Quem muda é o homem. O que muda são os problemas. O que muda são os cenários. Mas Deus continua sendo Deus. Então vamos lá. Concluíram que Deus de Israel era forte só nos montes. E agora no vale? No vale, segundo eles, Israel estaria perdido. Esta frase provocou o coração de Deus. Vou te dar um exemplo aqui bem simples. Quando Deus pega o profeta Ezequiel, aonde Deus levou ele? Aonde Deus leva ele não existia vida. Existia ossos que já estavam ali há muito tempo, porque aquele exército já tinha sido o quê? Ceifado. Não existia vida, não existia alma, não existia mais nada.
só ossos sequíssimos. E qual foi a pergunta para o profeta? Poderão viver estes ossos? Para você entender melhor, imagine aqui agora, Deus se manifesta diante de mim, de você em glória, e dá a mim e a você a ordem para visitar os 2 cemitérios que tem na nossa cidade, os mais conhecidos, o Municipal e o Parque da Saudade. E Deus chega perto de você e te leva a um ente querido seu que já se partiu há muitos anos. E Ele te faz a seguinte pergunta: poderão reviver estes ossos? Aonde ele estava? No vale. E toda vez que alguém provoca Deus, Deus se manifesta em glória. Há poucos dias agora, toda a humanidade viu Deus sendo desafiado. Deus sendo afrontado. A sua noiva sendo desprezada. Isto que os seus olhos viram e ouviu, provocou no coração de Deus uma grande ira de justiça, a qual o mundo verá a mão poderosa de Deus agir. Vou te dar um exemplo simples que está acontecendo de 2 anos para trás, agora para frente. Quem aqui já viu na cidade de Juiz de Fora acontecer o que está acontecendo? Quem aqui já viu, levanta a mão. Em todos os anos de vida que você tem, eu vou fazer 45 anos. Eu nunca vi o que está acontecendo na nossa cidade. Todos os dias, o ser humano está provocando Deus, porque alguns dizem: Deus só é Deus do monte e não do vale. Deus fará justiça pelo seu povo. Deus fará justiça por você. Qual é o cenário que você está enfrentando agora? E muitos já disseram para você: não tem jeito, você não vai conseguir. E Deus se manifesta com glória. Primeiro, Deus dos montes, que nos responde, é o versículo que nós lemos, 28. Os montes são lugares de conquista, de celebrações e de resposta visível. O que acontece, irmão? Quando Deus me dá uma vitória, os irmãos que têm costume de ir no monte, às vezes quando Deus te dá uma vitória, o que você faz? Eu vou chamar alguns irmãos para ir comigo no monte, lá nós vamos adorar, nós vamos glorificar, nós vamos celebrar. Monte representa lugar de adoração e de gratidão. Segundo, nos montes, nos lembra quem é Ele e quem somos nós nele. Monte representa também lugar de você se prostrar e ver quem é Deus. Quando o profeta orou para Deus mandar fogo e consumir o holocausto, ele não fez de qualquer jeito. Ele reconheceu que naquele momento, naquela situação,
Só Deus podia dar vitória. Existem coisas na minha vida e na sua vida que nós só vamos ter vitória, só vamos obter vitória quando nós reconhecemos que a nossa dependência está em Deus. Você crê nisso? A nossa dependência não está no governo, não está no sistema, não está no homem, não está no líder, não está na igreja, não está no pastor, não está no obreiro, não está no missionário. A nossa confiança está em Deus, que pode fazer todas as coisas, aquele que pode mudar qualquer cenário. Só em Deus. E o profeta falou: Senhor, esta situação só o Senhor pode fazer. Aonde Deus se manifestou? No Monte Sinai. Aonde Ele se apresentou com glória para quem? Ele falou face a face com Moisés. Moisés subiu no monte de qualquer jeito. Quando Moisés chegou na ponta do monte, Deus falou com ele assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. De que forma nós estamos entrando na presença de Deus? Hoje as pessoas sobem no altar de qualquer jeito, de qualquer maneira. O altar é santo, aonde Deus se manifesta para falar comigo e falar com você, falar com a igreja. Foi o primeiro lugar que Deus manifestou em glória. A sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, e Deus falava com Moisés. Segundo, o Monte Carmelo, aonde nós falamos da situação entre os desafios dos profetas, aonde Deus falou com Elias, através de quê? Da manifestação do fogo. Segundo, Deus dos vales, que nos guarda quando a luta aperta. Quantas vezes você no vale já pensou em desistir? Talvez essa semana você viveu o vale, aonde a situação apertou e você falou assim: eu não vou mais na igreja. Porque quanto mais eu vou na igreja, mais a situação aperta. Mais a situação fica difícil. Quanto mais eu oro, mais luta eu passo. É o que eu estou te falando. O narcisista, o opositor. Quem é o opositor? Satanás. Ele lança todo instante na nossa mente que Deus não está mais conosco, que Deus não vê mais as nossas lutas. Irmãos, se nós formos analisar a Bíblia, o povo de Deus viveu mais no vale do que no monte. Sabe por quê? Porque no vale, quando aperta, nós lembramos de Deus. Vou te dar um exemplo que a Bíblia fala. É melhor você estar na casa que há luto do que numa casa que há festa. Vamos aqui abrir um parênteses para mim e para você que somos inteligentes. Quando você está num lugar festivo, você lembra de Deus? Seja sincero, irmão. Sim ou não? Porque quando você vai no velório, você para pensar. Você já parou para fazer uma análise? Toda vez que você vai ao velório de alguém, um amigo, um parente, que você senta no banco, você fica olhando para o esquife que é o caixão, você fica refletindo. Aí você traz à sua memória: Senhor,
tem misericórdia de mim. E se fosse eu no lugar dessa pessoa, para onde eu iria? Ou se acontecer comigo aqui agora, Senhor, para onde eu vou? Porque quando as coisas apertam, o primeiro que é lembrado é Deus. Vou te dar um exemplo simples. Tudo que aconteceu esses 4 dias para trás. Multidão entregaram sua vida para Satanás. Multidão colocou Satanás acima de Deus. Mas quando a justiça de Deus passa na terra, o primeiro nome que é chamado é Deus. Não é do Satanás, não é dos seus guias, não é dos seus exus, é Deus, porque o vale apertou, e o único que pode dar vitória no vale é Deus. Independente da religião, quando o vale aperta, o primeiro nome a ser clamado é Deus. E a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho dobrará, dizendo que só o Senhor é Deus. Então Deus é Deus do monte, é Deus do vale. Não importa o cenário que encontramos agora, Deus nos dá vitória, como deu no Sinai e como deu no Carmelo. Quando a luta aperta, vales representam dias de batalha dura, lágrima silenciosa e a sensação de desvantagem. Quantas vezes você está na luta, você chora e só Deus vê? Quantas vezes você entra para o seu quarto, tranca a porta do seu quarto e as lágrimas rolam no rosto e o único que vê é Deus. O único que contempla você dentro deste vale é Deus. E é o único que contempla os dias de batalha. Você está aqui, mas talvez essa semana foi uma semana de batalha. Que você chorou, que talvez você perdeu alguma coisa, mas não perdeu Deus. Irmão, perde tudo, mas não perca Deus. As pessoas estão ganhando tudo e perdendo Deus. Nós temos que ser o contrário. Perca tudo, mas não perca Deus. Porque no final, Ele vai te compensar. Vale não é confortável. Você já passou por um vale? O vale não é confortável. O vale traz desconforto. O vale às vezes traz aperto. O vale às vezes traz dificuldade. Mas Deus está nos contemplando. O vale, no dia que você vive o vale é dia de você receber notícias ruins que chegam. Talvez essa semana você levantou da sua cama sorrindo e falou assim: hoje vai ser um dia abençoado. E no meio da manhã começaram a chegar no seu ouvido notícias ruins. Aí você fala assim: mas eu acabei de levantar sorrindo, planejando tudo do bom, mas Deus diz que guarda
a sua entrada e a sua saída, independente da notícia que você recebe no vale. Deus guarda a sua saída e a sua entrada. A madrugada em que o sono vai embora, você olha para o lado. Se você é casado, você olha para o lado, às vezes seu marido está roncando. Você olha para ele e fala, como que ele tem sono? E você está lá, sem um pouquinho de sono. Talvez esta hora que você perdeu o sono, é a hora de Deus te responder no vale. Porque a Bíblia diz que são poucos que buscam Deus de madrugada. E os que buscam de madrugada vai encontrar quem? O sono? Não. Eu amo os que me amam e de madrugada me buscam, me acharão ou me encontrarão. Deus é Deus de madrugada. Porque de madrugada a fila é menor. E quando você perde o sono, é porque o Espírito Santo não quer que você dorme. É a hora dele te dar a resposta e a vitória. Deus age nos vales com um cuidado ainda mais profundo. Quando você está no vale, o cuidado de Deus é mais profundo. Vou te dar 2 exemplos. Quando Sadraque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, quem caminhava com eles dentro da fornalha? Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que voltará para nos buscar, estava caminhando com eles na fornalha. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, os leões ficaram dias e noites sem comer. Quando Daniel foi lançado no Vale dos Leões, quem estava lá e já tinha fechado a boca dos leões? Preste atenção, Deus dá mais vitória no vale do que no monte. Não reclame se você está vivenciando o vale. É neste vale que Deus quer te dar a vitória. Vale revela que a nossa força não vem de nós, mas dele. Deus permite nós chegar no nosso limite para que ele se manifesta. Vou te dar um exemplo de um vale mais profundo que um homem na Bíblia já vivenciou. Este homem chama Jó. Jó viveu um tempo da sua vida no monte. Jó era o homem mais rico. Jó tinha tudo, não faltava nada para ele. Quando você está no monte, é fácil adorar. Quando você está no monte, tudo está indo bem na sua vida, é fácil você dizer que serve a Deus. Mas quando o vale chega? E quando a notícia ruim chega em carreirinha? A notícia chegou para Jó em fileira, fez até fila. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Ele foi recebendo as notícias ruins. Talvez Jó levantou sorrindo, dizendo: Senhor, leva os meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele sorriu. Vamos imaginar aqui, ele senta na mesa, começa a tomar o café da manhã, e de repente começa assim, ó. Ele começa a receber
as notícias ruins uma atrás da outra. Olha o vale que este homem vivenciou. Em momento algum ele questionou. Momento algum ele questionou e colocou Deus na parede. Mas existe opositor. Quem foi o opositor? A mulher. Enquanto ela vivenciava um monte, Deus era Deus. Mas quando Deus permitiu Jó passar pelo vale, ela falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó perdeu tudo, mas não perdeu Deus. Sabe o que restou para Jó? Um pedacinho de telha. Perdeu tudo, mas não perdeu Deus. Sabe o que acontece hoje com a igreja do século 21? Deus sopra um vento e muitos abandonam. Por um ventinho, Jó vivenciou o vale mais profundo e ele continuou adorando. Só que o que aconteceu? Satanás interrogou a Deus dizendo: Jó te adora porque ele tem bens. Jó te adora porque ele é rico. Jó te adora porque ele tem lindos filhos. Tira tudo dele e o Senhor verá quem ele é. Vou abrir um parênteses aqui hoje. Deus sabe cada um de nós que estamos aqui para adorar e aqueles que estão aqui por interesse. Jó adorava a Deus porque ele confiava. Independente do cenário que ele estava enfrentando, ele confiava que Deus daria vitória. Deus dos montes, Deus dos vales, que não muda. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Deus é o mesmo em toda estação. O que muda é o cenário, não Deus que te guarda. A fidelidade dele não oscila. A misericórdia dele não se cansa. O amor dele não desiste. Deus transforma cada vale em uma declaração da sua glória. O inimigo diz que Deus não era Deus dos vales. Deus responde dando vitória justamente aonde? Deus usa os montes e os vales para moldar o nosso coração. Quando você está no monte, Deus molda o seu coração. Quando você está no monte, Deus molda o seu caráter. Quando você está no vale, Deus molda o seu caráter. Quando você está no vale, Deus molda o seu coração. Porque quando você chegar no final do vale, você está preparado para receber de Deus. Nos montes aprendemos a adorar, nos vales aprendemos a confiar nele. Ao final, descobrimos que ele é tudo que nós precisamos. Deus é tudo que eu preciso. Nada que eu tenho é maior do que Deus. Nada do que eu tenho pode preencher o lugar de Deus. Deus é tudo que eu preciso. Eu não posso ter agora, mas Ele é o dono de tudo. Ele tem poder para providenciar aquilo que você precisa. Você crê nisso? Você confia nisso? Quando você entender que Ele é Deus, o que precisamos em qualquer terreno, o medo perde a força, a ansiedade perde o espaço e a fé cresce.
Porque quando eu confio mais em Deus, Deus vai diminuindo o meu medo, Deus vai diminuindo a minha ansiedade, e a minha fé vai crescendo, mostrando para mim que Ele pode todas as coisas, não importa o cenário que está no monte ou no vale, Ele pode todas as coisas. Concluindo, o povo viu que Deus é Deus dos vales. Deus fez questão de mostrar que Ele é Deus em qualquer lugar, em qualquer situação que você tiver, em qualquer cenário que você estiver enfrentando. Deus é Deus. O mundo pode até duvidar. Quantas pessoas duvidam que Deus existe? Tem um rapaz que trabalha comigo, ele falou assim: se Deus existisse mesmo, não morria criança no ventre, que é inocente, não acontecia tantas coisas que acontecem hoje. As pessoas podem até duvidar, mas Deus continua sendo Deus. A Bíblia diz que vai chegar um dia que todos verão Deus e passará pelo seu juiz, que é o julgamento de cada um de nós. O inimigo pode até zombar. O que aconteceu aí? O inimigo zombou da igreja. O inimigo zombou de Jesus. O inimigo colocou o crente dentro de uma latinha de cereal. O inimigo pode até zombar, mas Deus continua sendo Deus. Está chegando o dia aonde Deus diz na sua palavra: minha é a vingança. Todos esses que estão zombando da igreja, zombando de Deus, verá o Todo-Poderoso se manifestar em glória. Mas Deus continua sendo Deus. Quando você estiver no monte, adore. Quando estiver no vale, confie. Quando estiver sem força, descanse. Porque o Deus que te guarda é o Deus de ontem. Te sustenta hoje e te conduz amanhã. E o vale que hoje te assusta será o lugar onde Deus mostrará que Ele é o Senhor, e o lugar onde Deus te mostrará que Ele é o seu Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz: agindo Deus, quem impedirá? Eu só queria chamar a sua atenção uma coisa. O que aconteceu há 4 dias atrás. Eu não estou colocando medo para você sair daqui com medo. Eu só vou te dizer o que acontece no mundo espiritual. O que aconteceu neste ano de 2026 nunca aconteceu em anos atrás. Se você analisar pessoas que entregaram a sua vida a Satanás, de alto escalão, não frequenta essas coisas que você viu nas redes sociais e que passaram nos jornais. 7 espíritos
que nunca entraram no Brasil. A porta do mundo espiritual foram abertas para eles. Sexta-feira passada. Então, daqui para frente, eu e você, no mundo físico e no mundo espiritual, temos que estar em alerta constante, em oração. Porque os espíritos que entraram no nosso país, não é qualquer demônio que já atuava aqui. Porque foi pago um preço alto para eles entrarem no nosso país. Para acabar de destruir as famílias e a igreja. Amém? Não importa, preste atenção. Não importa o cenário que esses espíritos vão nos propor. Não importa o vale que vamos enfrentar. O importante é que o Deus que nós servimos muda qualquer cenário. Ele é Deus do alto e o Deus do vale. Ele é o Deus que está acima e o Deus que está abaixo. Ele está em todos os lugares. E todos os demônios dobrarão o joelho diante do Senhor. Porque não existe nenhum ser maior do que Deus. Não tem no céu, não tem na terra e debaixo da terra. Porque a Bíblia diz que todos terão que dobrar o joelho. Terão que confessar que só o Senhor é Deus. Mas eu quero abrir um parênteses para você. Todos esses que brincaram com Deus, aguarde dias, porque as notícias virão do que Deus vai fazer com cada um daqueles que zombaram dele. E pior, mexeram com a menina dos olhos de Deus. Quem é a menina dos olhos de Deus? Nós, como igreja. O seu Deus é o Deus de justiça. Amém? Fica de pé. Quero deixar essa mensagem para mim e para você. O Deus que nós servimos é o Deus que opera no monte e o Deus que opera no vale. Se alguém olhou para você e falou, esta situação que você está enfrentando, não tem jeito, mostra para ele que o seu Deus deu mais vitória no vale do que no monte. Amém? Você crê nisso? A Bíblia está cheia de histórias de homens que vivenciaram o vale e Deus se manifestou em glória. O vale se tornou o final de adoração no monte, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Está chegando o dia de você sair deste vale, porque o próprio Deus te dará vitória. Mas para ter vitória, tem que ter fé. Amém?